Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Nós estamos iniciando mais uma entrevista do programa Educação e Ciência, um projeto do blog do Professor Lima em parceria com a Associação Sergipana de Ciência. Esse projeto tem o objetivo de mostrar para a população sergipana o nível de desenvolvimento da ciência no estado de Sergipe e no Brasil, mediante o diálogo com os seus principais pesquisadores. Entendemos que essa é uma forma de dar um retorno para a população em geral e também uma forma de estimular os jovens que desejam seguir a carreira científica. Hoje, nós teremos o prazer de conversar com o professor Antenor de Oliveira Aguiar. Nós vamos conversar sobre a sua trajetória educacional, sobre os projetos científicos que ele está desenvolvendo e sobre o retorno que esses projetos dão para a nossa sociedade. O nosso convidado é graduado em Engenharia Agronômica pela Universidade Federal da Bahia, é mestre em Agronomia pela Universidade Estadual Paulista e doutor em Agronomia pela Universidade Estadual Paulista. Fez pós-doutorado na Universidade Federal de Santa Catarina, onde desenvolveu projetos em recursos hídricos, e fez também um pós-doutorado no Instituto de Agricultura Sustentável na Espanha. Coordenou o curso de Engenharia Agronômica da Universidade Federal de Sergipe nos anos 1997 a 1999, foi coordenador de pesquisa da Universidade Federal de Sergipe no período 1999 a 2004 e dirigiu o programa de mestrado em recursos hídricos da Universidade Federal de Sergipe no período 2012 a 2014. Publicou 89 artigos científicos em periódicos indexados, participou da edição de 12 livros técnicos e publicou 49 capítulos de livro. Publicou 76 trabalhos completos em anais de congressos científicos, desenvolveu 3 produtos tecnológicos e 4 softwares destinados à melhoria da irrigação, realizou 4 trabalhos técnicos sobre drenagem e manejo das águas. Foi examinador de 42 bancas de mestrado e 13 teses de doutorado. Orientou 25 dissertações de mestrado e 7 teses de doutorado. Orientou 45 trabalhos de iniciação científica e supervisionou 4 projetos de pós-doutorado. Contribuiu para a publicação de 12 livros de popularização da ciência e tecnologia. Atualmente, o professor Antenor ocupa a posição de professor titular da Universidade Federal de Sergipe, onde coordena o curso de especialização em recursos hídricos e meio ambiente. Trabalha na área de engenharia agrícola, com ênfase em irrigação e drenagem, atuando principalmente nos seguintes temas: manejo de irrigação e irrigação por aspersão e evapotranspiração. Muito obrigado, professor Antenor, por ter aceitado o nosso convite. E, para início da nossa conversa, eu gostaria que o professor falasse um pouco da sua trajetória educacional. Eu peço que fale da sua formação básica e universitária e diga, sobretudo, o que o levou para a carreira científica. Com a palavra, professor Antenor. Bom dia, boa tarde ou boa noite, né? Como o senhor falou aos ouvintes aí do blog.
Primeiro, muito obrigado pelo convite, é um prazer conversar com o senhor. Estivemos juntos lá, né? Quando o senhor estava na reitoria, eu estava quanto coordenador de pesquisa lá no início dos anos 2000. Então, um trabalho muito interessante. Prazer em reencontrá-lo, saber que o senhor ainda está atuando em prol da ciência. Muito obrigado pelo convite. Bom, essa pergunta, para mim, ela é muito simpática, porque ela me remete a questões muito afetivas. A minha trajetória ela tem uma explicação bastante relacionada com a minha família, com a minha vivência. Eu sou neto de agricultores, em ambos lados, tanto do lado paterno quanto do lado materno. Embora não tenha conhecido meus avós, mas eu ouvi as histórias. E filho de agrônomo, meu pai era agrônomo. Então, essa atividade agrícola, de agricultura, sempre me foi muito familiar, muito simpática, muito afetuosa. Desde cedo eu era muito ligado ao meu pai. Eu sou o filho mais novo, uma família de 4 irmãos. Eu era o mais novo, sou o mais novo dos 4 irmãos, mas eu era bastante ligado ao meu pai e às vezes eu ia para o trabalho com ele, ele me levava. Então essa parte de agricultura eu via desde sempre. Não sei se é uma característica familiar ou também houve muito incentivo por parte de meus pais. O estudo sempre foi muito presente em toda a minha família. Todos os 4 filhos são formados, todos estudaram bastante. E talvez eu tive um pouco mais de facilidade ou um pouco mais de interesse do que meus irmãos. Sempre fui bom aluno, sempre fui. Agora se chama CDF, né? Mas quando eu estudei na década de 70, 80, não se chamava assim. Eu não sentia fortes pressões, né? Que se chama hoje de bullying, de brincadeira dos colegas. Se estudava bastante, eu estudava. Então, desde cedo, eu imaginei fazer alguma carreira ligada a muitos estudos. Quando eu estava no ensino médio, eu decidi fazer agronomia, parecido com meu pai. E já quando eu pensei em fazer agronomia, eu pensei em ser pesquisador. Eu comecei a ver a Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. Então, eu imaginei que eu seria pesquisador, porque eu gostava de estudar, eu gostava de ler, eu era muito curioso a respeito de invenções, de descobertas, né? Eu imaginava ser pesquisador porque eu era bastante tímido, não achava que poderia ser professor. Mas à medida que eu fui estudando, é bom lembrar, parte de minha trajetória foi em escola pública e parte em escola particular. Acho que se eu fizer a conta, vai dar, isso eu falar no ensino fundamental e ensino médio, um pouco mais da escola particular. Nunca tive muitas dificuldades, sempre tive bastante facilidade, principalmente na parte de matemática, tanto que minha família achava que eu iria ser engenheiro, mas eu fui para agricultura e entendi ser engenheiro agrônomo, usar engenharia na agricultura. Assim que eu entrei na universidade, aquilo para mim era um mundo maravilhoso. Eu entrei muito cedo na universidade, como eu estudei bastante. Eu entrei com 17 anos e coincidiu que eu tive que sair de casa, né? Do seio familiar, porque as escolas de agronomia, a maior parte ficavam no interior. E a escola de agronomia da Bahia ficava. Eu me esqueci de dizer que eu sou baiano, nasci em Salvador, né? A gente costuma brincar, dizer que baiano não nasce, estreiei minha vida em Salvador, mas a maior parte da vida foi passada no interior da Bahia, Dias d'Ávila, Alagoinhas, São Gonçalo. Meu pai era agrônomo de extensão e, por ocasião da ditadura civil-militar, eles mudavam muito os agrônomos de local para que não houvesse formação. Imagino eu que não houvesse uma formação política entre os técnicos e os agricultores, ou uma maior ligação entre os mesmos. Então a gente mudava muito. Passamos também para o Sergipe, uma época meu pai esteve em Propiá. Eu conheci o São Francisco também muito cedo, né? Lá em Propiá.
aos 4 anos de idade, depois voltamos, moramos um tempo, estudei um pequeno período lá na cidade de Propriá, e aí fui fazer agronomia, e isso, como eu falei, saí da família, né? Tive que estudar sozinho, fui morar no alojamento, fazia as refeições na universidade, e aquilo era um mundo fabuloso, e eu comecei a estudar bastante, e aí entrei na iniciação científica, daí em diante foi meio que natural. Terminar a iniciação científica, fui fazer mestrado, doutorado, e com o treino eu acabei me tornando mais uma série de treino mais adaptado à universidade. Por isso eu fiz alguns concursos até que eu fui aprovado e convocado na Universidade Federal de Sergipe. Oh, Fala, professor. muito bem, professor. Uma trajetória muito interessante e eu acho que para um dos nossos propósitos aqui também é capaz de estimular os nossos jovens. Eu queria, sem prejuízo da gente continuar ainda falando dessa trajetória, eu gostaria que o professor falasse um pouco dos projetos que ele tem desenvolvido no seu grupo aqui na Universidade Federal de Sergipe. Quais são os principais projetos, as pessoas que são envolvidas, os estudantes e assim por diante. Hoje a gente lidera o grupo de pesquisa chamado AQUA, A-C-Q-A, AQUA, né, como em italiano, como em latim, que é ligado aos recursos hídricos. Cheguei aqui na Universidade Federal de Sergipe em 1995, o curso de engenharia agronômica era bem novo, e um dos primeiros trabalhos que eu fui fazer, é interessante falar isso, a Universidade Federal de Sergipe, a Pró-Reitoria de Extensão e a chefia do departamento pediram para eu representar a Universidade Federal de Sergipe numa reunião lá no Xingó. E aí eu me reencontrei com o Rio São Francisco e aquela paixão toda voltou e acabei sediando uma parte significativa dos meus trabalhos, sempre que podia, sempre que havia possibilidades financeiras e de operação, ao longo do Rio São Francisco, né? Então, acho que o primeiro, talvez mais forte do que até recursos hídricos, São Francisco foi o norteador de nossas pesquisas. Depois a gente começou a trabalhar na parte de irrigação e aí a gente verificou que os problemas de água são muito complexos. São ligados à agricultura, são ligados à produção de energia elétrica, ao abastecimento humano, e aí ampliamos para recursos hídricos. Então, nossos trabalhos se focaram em recursos hídricos, na quantidade de água e na qualidade de água, nos rios, de uma maneira geral, mais especificamente no São Francisco, né? Então, para sintetizar aí esses quase 30 anos de pesquisa aqui em Sergipe, seria isso. Nós trabalhamos com água, que é não precisa nem fazer propaganda, é essencial, né, na vida das pessoas. E aqui em Sergipe ela é bastante complexa. As pessoas às vezes não têm essa ideia, porque o estado de Sergipe ele é bastante dependente do Rio São Francisco. Se a gente retirasse o Rio São Francisco, nós teríamos sérios problemas de abastecimento de água para fins agrícola, industrial e até mesmo humano. Então, todos esses assuntos mereceram os nossos olhares ao longo desses anos. Talvez o projeto que a gente tenha assim, maior destaque é um projeto chamado Opará. Opará é o nome que os caetés, as tribos indígenas que habitavam o estado que a gente chama hoje de Alagoas, davam o nome do São Francisco, que foi realizado entre 2013 e até 2020, com patrocínio da Petrobras. E a gente teve muito, muito carinho, porque ele teve 3 ou 4 atividades muito, muito interessantes.
Talvez a mais visível dela seja o reflorestamento. Nós tivemos a oportunidade de reflorestar 200 hectares de caatinga, ali em Canidé de São Francisco e Poço Redondo. Nós fizemos educação ambiental com os agricultores ali, nós fizemos um monitoramento da quantidade e qualidade da água no Rio São Francisco e alguns dos seus afluentes, como o Jacaré, e fizemos algumas pesquisas, né, principalmente no São Francisco, como já falei aqui, era o nosso principal objeto de investigação. Para fazer uma ligação com isso, eu acho que para o jovem cientista, o jovem pesquisador querer entrar, o Brasil tem um programa maravilhoso, que é um programa de Estado, que é chamado Iniciação Científica. É pequeno, evidentemente, em relação à quantidade de alunos que a gente tem no nível superior, mas alguns alunos que tiverem a oportunidade de entrar numa faculdade, na universidade pública ou particular, podem se candidatar a uma bolsa que normalmente é oferecida pelo CNPq, o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Às vezes tem contrapartida da universidade, como a Universidade Federal de Sergipe faz a sua contrapartida. Foi esse programa que me iniciou na vida acadêmica lá em 1986. E foi ele que marcou minha trajetória. Depois eu coordenei esse programa aqui na UFS, e orientei, acho que o senhor falou isso, não me falha mesmo, 45 alunos de iniciação científica aqui. Então, esse seria o principal marcador para o jovem que ingressa na universidade. Professor, pela própria característica do assunto que o professor desenvolve, quer dizer, estuda água, tá certo? Que, no meu entender, vai desde a qualidade da água que é usada para beber, para a irrigação, para animais. Só por isso, nós não precisaríamos nem estar discutindo a importância desse projeto. Mas é porque ela aparece por si só. Mas eu queria que o professor falasse assim um pouco, talvez explicasse para a população, de um modo geral, assim, aspectos específicos. Quando esse seu grupo trabalha numa determinada região do estado, o que é que ele leva para essa região? O que é que modifica depois que você passa essas informações? Bom, vou usar o exemplo do São Francisco, depois vou usar um outro rio que a gente está trabalhando nesse momento, tá? Então, quando a gente trabalhou no São Francisco, com apoio da Petrobras, o financiamento foi da Petrobras, nesse projeto que eu chamei o Pará, até presenteou o senhor com um livro recentemente. A principal função que a gente faz assim para a sociedade entender é a educação ambiental. Então a gente trabalhou com principalmente os agricultores ali daquela região ali do semiárido, do Alto Sertão de São Francisco. A agricultura irrigada é acusada, o que é verdade, de certa forma, de ser um grande usuário de água, um grande gastador de água. Não é que a irrigação ou a agricultura gasta muita água, é que para produzir alimentos, os vegetais, as plantas necessitam de uma quantidade de água muito maior do que a gente humano para descedentar nossas necessidades. Então, o principal trabalho seria de educação, de conscientizar esses agricultores da importância da água, da conservação da água. E, ao mesmo tempo, a gente estava replantando caatinga, porque os rios, a natureza, toda ela interligada, já que estamos falando de ciência. Se a gente desmata num local, isso aumenta a erosão, aumenta a possibilidade de carreamento de nutrientes, perda de nutrientes, de contaminação. Então, ao mesmo tempo que a gente estava reflorestando, a gente estava tentando conscientizar essas pessoas da importância de preservar. Então, isso é uma ação bastante direta para a população.
Se a gente, aqui em Aracaju, 70% mais ou menos da água que a gente consome, né, para beber vem do São Francisco, e essa água é captada depois de Canindé e Poço Redondo, se a gente preserva as nascentes, preserva as margens dos rios, essa água acaba ficando de melhor qualidade, ou seja, a companhia de saneamento tende a gastar menos ou captar uma água de melhor qualidade no São Francisco. O ideal era que isso fosse feito em toda a bacia do São Francisco, né? Embora que ela seja enorme, mas a gente teria que ter um programa de preservação, porque o São Francisco hoje abastece mais de 5 milhões de pessoas. Então, ele é um rio que deveria ser altamente preservado, porque se a gente desmata, se os agricultores jogam, por exemplo, algum defensivo agrícola ou agroquímico, como as pessoas, ou venenos, como alguns falam, né? Ele pode contaminar os rios e chegar na água que essas 5 milhões de pessoas estão bebendo. Então, a gente precisa conscientizar e preservar. Esse é um Mas como bem. o professor começou dizendo aí, você não estudou só o Rio São Francisco, você estuda os outros rios de Sergipe também, né? Isso, eu ia dar o exemplo agora. A gente está estudando no momento o rio Piauitinga, que é no sul de Sergipe. É uma dissertação de mestrado de duas orientandas nossa no mestrado em recursos hídricos. O rio Piauitinga, para que as pessoas se baseiem, se a gente passar em instância na BR-101 indo em direção ao sul, em direção à Bahia, ele está do lado direito, logo da BR-101. Quando a gente passa na ponte do rio Piauí, a gente vê o rio Piauitinga desaguando no rio Piauí, se parar para observar. O rio Piauitinga ele é um rio de água doce, ou seja, um rio que é utilizado para fim de consumo humano. Só que ele é um rio de pequena vazão, é um rio de pequenas proporções, menor que o Piauí, muito menor do que o São Francisco. E ele está tendo conflito de uso, ou seja, as pessoas, diferentes usuários estão começando a brigar pela água, ou seja, a água não está sendo mais suficiente. No caso lá, existe um conflito entre indústrias, comércio, abastecimento humano da cidade de Estância e de outras cidades, que já que a DESO está fazendo uma retirada, uma linha para abastecer outras cidades, talvez Lagarto, talvez Buquim, desse Piauitinga. Inclusive, já se tornou um processo judicial. Isso está judicializado em conflito, judicializado na bacia hidrográfica do Rio Piauitinga, do Rio Piauí, pelo governo de Sergipe. Então, a gente está verificando qual é o problema, se o rio tem menos água do que a nossa sociedade está demandando, se no futuro ele vai ter, se ele já tem agora, se no futuro breve a gente vai ter. Então, é uma pesquisa também bastante aplicada. Se a gente encontrar que tendo menos água, a gente tem que chegar às pessoas e fazer ou a gente, ou o comitê, ou o Estado, chegar a um consenso. Olha, o Rio não tem mais condições. Ou a gente procura outras fontes, ou cada um vai ter que reduzir o que solicita de água. Então, esse é outro exemplo bem concreto do que a gente trabalha. Professor, esse exemplo aí ilustra muito bem a importância desse projeto do estudo de recursos hídricos no Estado, porque sem a compreensão da vida do rio, sem a compreensão da capacidade de atendimento, essas brigas podem desembocar em resultados que não vão resolver o problema. Porque se o rio continuar enfraquecendo, tá certo? Se continuar perdendo a sua capacidade de fornecimento de água doce, água para a alimentação humana, não vai adiantar nada eles continuarem brigando. Né? Então, esse trabalho realmente se mostra um trabalho da maior importância. Professor, com consenso ou procura outras fontes, né? Nós pelo andar aqui da nossa
conversa, nós precisaríamos, eu entendo que nós precisaríamos realmente de um tempo muito maior ainda, mas como o nosso tempo está avançando, eu gostaria que o senhor agora fizesse, encaminhasse uma mensagem aí para a sociedade sergipana e para os jovens que eventualmente tenham interesse na carreira científica, a respeito da importância da ciência, que já foi dita nessa fala nossa aqui, mas se tivesse de mandar uma mensagem específica para os jovens ou para os pais desses jovens, o que o professor diria? Vale a pena fazer esse tipo de trabalho, fazer esse tipo de ciência? Bom, primeiro eu digo que vale, senão eu não estaria aqui, o senhor também não estaria. Eu diria que eu vou usar o exemplo mais famoso recentemente. Nós fomos salvos da pandemia, né? Recentemente, pelo avanço da ciência, um avanço impressionante, que talvez as pessoas não tenham percebido em sua plenitude. A ciência da saúde conseguiu produzir vacinas, foi bastante conflituoso, houve muita negação, ocorreram boatos que para mim pareciam da Idade Média, né? A gente retornando a tempos obscuros, mas a comprovação foi clara. Quem foi vacinado conseguiu passar aí pela Covid com muito mais capacidade de resistência e vencer esse problema. E a nossa sociedade pode voltar, em certos termos, à vida normal. Eu diria ainda para os jovens o seguinte: eu estou perto de fazer 30 anos de carreira. Eu falei 28 anos na UFS, 30 anos na carreira de pesquisador. Eu tenho refletido muito sobre esses assuntos recentemente e conversado com meus alunos. Nos últimos 30 anos, a gente teve muitos avanços tecnológicos, muitos avanços científicos. Um desses é isso que nós estamos fazendo aqui. A gente está podendo conversar por computador, por celular, ao vivo, gravar, deixar o blog, ou seja, a rede mundial de computadores foi um grande avanço. E eu acredito que os próximos 30 anos a gente terá uma mudança tecnológica muito mais profunda do que os últimos 30 anos. Alguns exemplos aí que a gente pode dizer: inteligência artificial, que já começou a ficar presente. A gente poderá ter o computador quântico brevemente. A gente poderá ter a energia nuclear de fusão, né? Teoricamente, o avanço da energia seria enorme e o avanço de velocidade aí nas comunicações enorme. Então, esse é um campo aberto para o jovem que queira estudar, queira trabalhar. Agora, não precisa dizer ao jovem o seguinte: ele precisa estudar bastante, né? Precisa sentar ainda. O jovem atual, não sei se o senhor concorda comigo, ele está acostumado a conteúdos muito rápidos, vídeos, mensagens muito rápidas. E para entrar na ciência é preciso ter um pouco mais de paciência, você tem que fazer a graduação, tem que fazer o mestrado, tem que fazer o doutorado. A ciência brasileira ela se concentra fundamentalmente nas universidades, o que é bom, mas tem algumas limitações. Do ponto de vista financeiro, ele é interessante. Se a gente comparar com a massa salarial do povo brasileiro, o pesquisador, o professor ganham razoável. Evidentemente que não ganham o que deveriam ganhar, nem se compara com pesquisadores de outros países. Não vai ficar rico, mas é uma profissão muito nobre, muito interessante. Eu acho que os jovens, seus pais, podem fundamentalmente ser incentivados para isso. Porque ciência está em tudo. Tudo que você pensar, desde um simples copo de água desse aqui que a gente tem, até telefone, passando pela saúde, como eu falei, e pelos alimentos de uma maneira geral. Muito bem, professor. Eu fico muito satisfeito, muito obrigado aí. Nós até já estouramos aqui um pouco o nosso tempo, mas é muito interessante essa mensagem aí que você acaba de passar.
e porque é um estímulo para os jovens, mas também para os pais, para que eles compreendam que nós estamos investindo no futuro da humanidade, no futuro da nossa sociedade. E aí, mais uma vez, professor, parabéns. Quero comunicar que essa entrevista sendo gravada vai ser disponibilizada no nosso blog e também no blog da Associação Sergipana de Ciência, para que os jovens possam ver esse exemplo e até seguir também, se for o caso. Então, mais uma vez aí, muito A gente obrigado e estamos à sucesso no seu trabalho. vontade para receber todos os jovens. Muito obrigado, então. Obrigado.